Gente, quando eu falo de isomeria espacial ou estereoisomeria, eu quero dizer que eles vão apresentar as mesmas conectividades, então o oxigênio está ligado àquele mesmo carbono, né? O hidrogênio é aquele mesmo carbono, só que eles vão ter arranjos espaciais diferentes, tá? Existem dois tipos de isomerias espaciais, tanto uma que eu chamo de geométrica ou cis-trans, o Enem adora cis-trans, né? E isomeria ótica ou óptica. Vamos primeiro para a cis-trans. Professor, então a mesma condição inicial tem que ter a mesma fórmula molecular. Agora, e nesse exercício, nessa parte da matéria, vocês perceberam que antes eu tinha dois compostos e eu comparava aqueles dois ou três, o que eles tinham diferentes. Aqui não, aqui eu vou ter um composto só. Né? Na isomeria espacial, eu não preciso ter alguém para eu comparar. Eu só olhar para aquele composto, eu já sei se ele pode ou não apresentar isômeros. Então aqui agora eu preciso analisar somente um composto. Eu não preciso mais ter dois para analisar. Então, o primeiro caso, nós vamos ver, são isomerias geométricas. Primeiro, para poder apresentar a isomeria geométrica, o composto tem que ter, ou ele é um composto cíclico, ou ele é um composto insaturado com ligação dupla. Professor, eu tenho um composto de cadeia alifática saturada. Pode ter isomerias geométricas? Não. Ele tem que ter uma cadeia aberta, porém tem que ter ligação dupla. Uma ou duas, mas tem que ter ligação dupla. Ou tem que ser uma cadeia cíclica. Se não tiver essas duas situações, não vai ter isomeria geométrica. Além disso, né, vamos falar primeiro quando o composto ele é de cadeia aberta, a cíclica. Além dele ter ligação dupla, que pode ser uma ou duas conjugadas, os grupamentos ligados em cada carbono têm que ser diferentes. Então, repare que eu não estou falando, eu não estou relacionando esse cara, olha só, eu não estou relacionando esse daqui com ninguém desse lado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que esse cara aqui, o R1, obrigatoriamente tem que ser diferente desse R2. E R3 diferente de R4. Professor, R1 e R3. Quem é R1? R1 é ligado ao meu carbono da esquerda. R3 está ligado à direita. Eles podem ser iguais? Podem. O que não pode ser igual é R1 e R2. E R3 com R4. Vou dar exemplo para vocês. Condição. Então, primeira coisa, tem ligação dupla? Fechado. Tem grupamentos diferentes? Tem, professor. Olha só. Nesse carbono da esquerda, os dois grupos ligados a ele são diferentes. E esse meu da direita também tem dois grupos diferentes. Dois grupos diferentes, dois grupos diferentes. Então, quer dizer que esses compostos apresentam isomeria geométrica. O meu composto da esquerda, os hidrogênios, repare que eu estou usando os hidrogênios como critério de classificação. Se os hidrogênios estão do mesmo lado na cadeia, eu chamo esse composto de cis. Se os hidrogênios estiverem de lados opostos da cadeia, eu vou chamar ele de trans. Tá? Lados opostos, trans. Perfeito? É só pensar. Tá com dificuldade? Pensa assim. Vocês têm dois professores de química, o Jonassi e o Léo. Que Jonassi e Léo são? Eu, comparado com o Léo. Então, eu estou de um lado, o Léo está do outro. Tem uma cadeia cis? Não, uma cadeia trans. Léo está do outro lado. Pense em Léo, Léo é trans. A frase vocês que completam. Então, eu estou desse lado, ele está do outro lado. Léo joga em outro time. Né? Não joga no meu time, não. Tá? Galera, hidrogênios. Erraram a questão do Enem quando caiu, porque estavam procurando. Os professores explicam que tem que olhar, olha só quem está do lado. Não, esquece, são os hidrogênios.
Então, um critério que aí o PAC pede para classificar como cis e trans. A gente vai fazer a questão semana que vem, vocês vão ver. A galera errou, vou colocar até o percentual. Gente, por que errou? Porque eles ficam procurando o resto da cadeia. Você não tem que procurar porra nenhuma, não. Você tem que procurar os hidrogênios. Estão do mesmo lado? Não. É trans? Estão, sim, cis, acabou. Não tem isso. Cadeias fechadas. Então, além de ser fechada, olha só, o critério é o mesmo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, vai cagar tudo aqui, né? Porque tá desconfigurado. Então, vamos pensar assim, ó. Então, aqui é a mesma coisa, ó. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Show? Ó, diferente, diferente. Diferente e diferente. Então, aqui eu tenho esse composto apresenta isomeria geométrica. Quem esse cara é? Os hidrogênios estão de lados opostos, então esse cara é o trans. Show? Aqui, ó, os hidrogênios estão no mesmo lado, então esse cara é o cis. Galera, muita gente me pergunta isso. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para mostrar uma coisinha para você. Muita gente me pergunta isso, e às vezes é uma dificuldade que tomara que ele não caga aqui o desenho que eu vou fazer. Suponhamos que eu tivesse assim, ó, H aqui. Não tem que ser carbonos seguidos numa cadeia fechada. Se você tracejar isso aqui, ó, não caga, tá? Pincelzinho bem tracejando bonitinho aqui. Isso, perfeitinho. Vocês estão vendo que os meus hidrogênios estão de lados opostos? Essa minha cadeia também apresenta isomeria geométrica. E esse exemplo que eu dei foi um isômero trans. Então não precisa ser carbonos consecutivos. Tá, gente? Eu já vi gente errando questão de vestibular por isso. Não precisa ser carbonos consecutivos. Aqui um outro exemplo aqui também, olha. Tá vendo? Aqui também é um composto que apresenta isomeria geométrica. Nesse caso, eu fiz o cis. Tá vendo que eu não estou comparando carbono sequente, seguintes, eu estou comparando a minha cadeia. É a minha cadeia, não é o meu carbono. Tá? Esse aqui é um composto alênico, tá? Duplas seguidas. Galera, show aqui, até aqui? Show, né? Cara, nem só de cis e trans vive a humanidade. A humanidade também pode usar o E e o Z. Eu não sei pronunciar essa palavra, não, tá? Zuzman e Ettig, não sei pronunciar isso aí, não. Eu vou chamar de EZ. Tá massa? Z, juntos e E, opostos. Né? Eu acho que Léo deve conseguir pronunciar esse nome aí. Léo, ele já morou no exterior, morou no Paraguai, na Argentina, foi para Inglaterra. Ele já virou mochileiro. Você olha para a cara de Léo assim, quando ele tá na câmera, você vê que ele tá cheio de ruga. Léo tem 52 anos, ele fala que tem 34. Mentira, 52 anos. Pintando o cabelo, usa peruca, Léo tem prótese, tem toda. É um cara complicado, tá? Não quer envelhecer. Por isso que eu chamo ele. Por isso que aquele dia eu brinquei com um menino lá chamado Peter Pan. Lá em João Neiva, Léo como Léo Peter Pan. Quer envelhecer. Ele não se sente velho. Ele fala que é moleque. Pinta cabelo, faz um negócio estranho lá. Mas em João Neiva é complicado. Gente, se não ter hidrogênios, então eu não posso chamar de cis trans. Eu não posso chamar de cis trans. Eu vejo questão de vestibular, às vezes, que está incoerente com a IUPAC. A IUPAC fala que eu só posso usar o cis ou trans se for átomos de hidrogênios. Mesmo lado cis, lados opostos trans. Se eu não tenho átomos de hidrogênio nos carbonos que apresentam essa diferença de posição espacial,
eu vou ter que usar o prefixo EZ. É de opostos e Z de juntos. Professor, mas o que é oposto e o que é junto? Vamos para esse exemplo? Então, primeiro, é uma cadeia carbônica aberta, mas tem ligação dupla. Então, primeira condição de existência para ter isomeria geométrica foi estabelecida. Segunda condição, os caras ligados nos carbonos envolvidos têm que ser diferentes. Então, CH3 e cloro são diferentes. Do outro lado também, CH3 e hidrogênio são diferentes. Ah, beleza. Então aqui apresenta isomeria geométrica. Esse é o cis ou trans. Eu não posso falar cis-trans. Não posso. Ou não deveria. Aí o pai que fala que só pode falar se é cis. Tiver. Tá vendo que com o carbono da esquerda não tem hidrogênio ligado a ele. Se tivesse no mesmo lado era cis, tivesse do lado oposto era trans. Então não tem. Quando não tem hidrogênio, eu vou procurar grupo de maior prioridade. E o que eu uso como critério para prioridade? O número atômico. Então, vocês vão ter que memorizar a tabela periódica e saber que o número atômico desse carbono é 6, o número atômico do cloro é 17, do hidrogênio é 1 e do carbono é 6. Então, quais são os grupos da esquerda? Na esquerda, quem tem maior número atômico, o carbono ou o cloro? No caso, o cloro. Então, esse grupo aqui, na esquerda, é meu de maior prioridade. À direita, quem tem maior número atômico, o hidrogênio ou o carbono? Ah, professor, é o carbono. Então, esse cara aqui é o de maior prioridade. Os de maior prioridade estão do mesmo lado ou estão de lados opostos? De lado oposto, o cloro está embaixo e o CH3 está em cima. Então, ele é o composto E. Juntos é separados. Então, esse cara aqui é o E. Ah, esse cara aqui é o E. Entenderam? É Z ou não? Fala para mim lá no chat aí. Posso sim, Vitória. Vou dar outro exemplo, sim. É, antes de eu dar outro exemplo, eu quero que vocês façam o seguinte. Professor, precisa decorar a tabela periódica? Porra nenhuma não, gente. Não precisa decorar nada, não. É assim, ó. Ó, hidrogênio. A não ser que os caras na prova do Enem querem foder todo mundo, né? O Abraham Valtrave já meteu o pé, então deixou a prova, deixou o pepino para todo mundo aí, né? Falou assim, nunca mais seja de mim, a prova do Enem tá aí, ó. Haha, vocês vão, se você inesquecível. Não sei que ele pensou assim, mas até hoje, né? Ninguém pensou nisso. Ah, tá, beleza. Você fuder a galera assim, mas não vai fazer isso, né? Então tá, o hidrogênio tá aqui. Ele sempre tem um número menor, de todos é hidrogênio. Dos compostos que aparecem no composto orgânico, depois vem o carbono. Depois, os outros. Dos compostos que formam, né, dos elementos, átomos comuns, chamados de organógenos, todos os outros que aparecerem vão ter número atômico maior do que o carbono. Então, vai aparecer o oxigênio, o número atômico do oxigênio é 8. Vai aparecer o halogênio, é 9. Cloro é 17. Tá vendo? São os que mais aparecem. Bromo, 35. Iodo, 53. Eu sou doido, eu decorei esse negócio todo. Ah, se aparecer enxofre, 32. Entendeu? Léo tem uma tabela periódica desenhada nas costas. Eu não sei por que dizer que fez aqui no ensino médio. A tabela periódica nas costas. Pergunta ele, que eu já uma live, pede para ele mostrar a tabela periódica. Nas costas. Não sei por que ele desenhou a tabela periódica nas costas. Não foi para ele consultar. Para alguém consultar, não foi para ele consultar. Não sei, tem que perguntar para ele por que nas costas. Mas ele tem a tabela periódica nas costas. Ah, a Vitória pediu para eu dar mais um exemplo. Eu vou desenhar uma cadeia carbônica aqui. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha. Eu vou fazer uma cadeia carbônica fechada e uma cadeia carbônica aberta. Show? Tem aqui.
E vamos supor que aqui eu tenha Br, hidrogênio. Vamos supor que aqui eu tenha um CH3, que eu tenha um. Não, hidrogênio não pode ser. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui um. Apagar isso aqui. Isso não dá para fazer, vamos ver. Vamos colocar aqui. O que eu vou colocar aqui? Um, um cloro. Sim, pode ser assim, uma ideia bem louca assim. Então vamos pensar se ele é o E ou se ele é Z. Então, beleza, ó, cadeia carbônica fechada, primeira condição estabelecida. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Não obrigatoriamente esses dois têm que ser diferentes, não, analisa o carbono por carbono. E agora pensa o seguinte: quem tem maior número atômico aqui? Simples. Então vamos pegar aqui. Quem tem maior número atômico? Carbono tem número atômico 6, cloro 17. Bromo, número atômico 35, hidrogênio 1. Então, meus grupos de maior número atômico estão em lados opostos da minha cadeia. Então, esse é meu composto E. Se eu não lembrar de números atômicos, então, desse lado, quem tem maior número atômico? Eu sei que é hidrogênio, carbono e os outros aqui. Esse tem maior número atômico. Não preciso saber qual é. Hidrogênio, carbono, os outros. Os outros. Está aqui. Então, os outros estão de lados opostos. Composto E. Vamos desenhar agora. Vou fazer uma cadeia fechada. Vou tentar fazer uma cadeia fechada. Vou fazer uma cadeia fechada com 3 carbonos. Vou fazer assim. Fazer essa fórmula de projeção assim que vocês gostam. Hidrogênio. Ó. CH3. Irado, né? Irado, 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 irado. Tá massa. Sei que vocês estão gostando do meu desenho aqui. Eu vou colocar aqui OH, uma hidroxila. Perfeito? E aqui eu vou colocar assim, ó. Uma doideira, tá, gente? Vamos colocar aqui um CH3. Perfeito? Tá aí. Eles têm as duas condições. Tem as não tem as duas condições? Claro que tem, né? Então tem cadeia carbônica fechada e cada um dos carbonos estão ligados de maneira o quê? De maneira com R1 e R2 sendo diferentes, R3 e R4 sendo diferentes. Agora vamos ver, desse lado aqui, quem tem maior prioridade? Né? Então, desse lado aqui, hidrogênio, carbono. Então, carbono tem maior prioridade. Aqui. Desse lado, carbono, hidrogênio, carbono, os outros. Os outros têm maior prioridade. Aí vocês classificariam essa cadeia como cis ou como trans? Não pode classificar. Ele é o Z? Estou pensando assim em Valtrab, dando isso para vocês, tá? Ministros da Educação. Por que, professor, que ele está junto? Eles não estão de lados opostos, estão no mesmo lado. Porque essa cunha fechada aqui, isso aqui é fórmula de projeção. Quer dizer que esse cara está na frente do quadro, é como se estivesse projetando para frente do quadro. E esses caras aqui, ó, o hidrogênio CH3 está atrás do quadro. Então, os compostos de maior prioridade estão do mesmo lado, estão na frente do quadro, enquanto o CH3 hidrogênio está lá dentro do quadro. Fui claro isso para vocês? Quando eu faço essa projeção, vocês conseguem entender? Deixa eu olhar lá. Vocês conseguem entender? Por exemplo, quem está ligado a esse carbono aqui? A esse carbono que eu quero analisar. Esse carbono e esse cloro. Suponhamos que eu tivesse assim, ó. Eu vou apagar isso aqui. Suponhamos que no lugar desse carbono, nós tivéssemos
no lugar desse cloro, eu tivesse aqui CH2, CH3. Aí você perguntaria assim, professor, mas os dois são carbonos? Aí sim, empatou, nós vamos para o critério de desempate. Aí sim eu vou para o próximo átomo. Quem é o próximo ligado a esse carbono? É hidrogênio. Quem é o próximo? É o carbono. Então, esse lado aqui fica de maior prioridade. Sim? Então, só iremos para o carbono seguinte, só para os átomos seguintes, se houver um empate. Mas isso aí é conversa para nível superior, tá, Maria? Não é conversa para nível médio. Não é conversa para nível médio. A não ser que você um dia, né, você acorda lá em maio na prova do Enem e você fala bem assim, rapaz, eu acho que eu vou me inspirar em Léo Laporte. Vou comprar uma casinha na beira da pista lá em Jauneiva, entendeu? Eu quero, à noite, olhar para a BR-101 e ver os carros passarem. E Jauneiva a gente só para quê? Para nada. Não para em Biraçu. Nem lanchonete Jauneiva tem. Lá não tem nada. A gente para em Biraçu para não parar em Jauneiva. O que é Jauneiva? Nada. Jauneiva a gente só para poder fazer o contorno para ir para Santa Teresa. Mais nada. A não ser que você tenha se inspirado no Léo Laporte e falou assim, vou fazer química, né? E aí, lá na sua faculdade de química, você vai ver questões mais um pouco aprofundadas. Mas, caso contrário, você seja inteligente o suficiente para não fazer isso na sua vida, né? E você faça um curso, um outro curso, né? Você não vai mais discutir sobre isso, porque a gente vai discutir isso na engenharia química, na farmácia, na engenharia de alimentos, engenharia de materiais, discute isso. Mas em outros cursos não. Então, para nível médio, provavelmente você, nos primeiros ligantes ali, você já consegue concluir quem tem maior ou quem tem menor prioridade. Galera, estamos junto aí? Vamos fazer um exercício só para a gente encerrar isso aqui? Vamos? Então, olha só, gente. Dados os seguintes compostos orgânicos, aí ele pergunta, assinale a opção correta. Os compostos 1 e 3 são isômeros geométricos? Os compostos 2 e 3 são isômeros geométricos? O composto 2 é o único que apresenta isomeria geométrica? Os compostos 3 e 4 são os únicos que apresentam isomeria geométrica? Todos os compostos apresentam isomeria geométrica. Gente, aqui não tem jeito, cara. Aqui a gente tem que desenhar a cadeia. Ou você vai por eliminação. Por exemplo, ó, essa cadeia aqui, não sei se eu estou sendo claro para vocês quando eu faço isso aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula condensada, aonde eu vou sempre fazer isso aqui, ó. Coloca assim. O que eu tenho ligado a esse cara aqui? 2CH3, um em cima e embaixo. CH3 e CH3. Opa, não pode ser iguais, então esse não pode ter isomeria geométrica. Aqui é a mesma coisa, ó, não pode. Ó, aqui, professor, aqui, ó, vamos pro 3. Tanto faz, ele não quer saber se é cis, ou se é trans, se é E ou se é Z. Vou colocar CL aqui. Então, aqui CL, CH3. Desse lado aqui, CL, CH3. Opa, dupla aqui. Então, carbono aqui, né? Dupla, beleza. Tem ligação dupla, ligantes diferentes, então esse tem isomeria geométrica. Embaixo, a mesma coisa. Esse também tem, ó. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes, e esse carbono aqui, 2 ligantes diferentes. Então, 3 e 4 são os compostos que apresentam isomeria geométrica. Irado? Tá? E aí a gente poderia também ir para nome, tá, gente? Caso vocês queiram, nós poderíamos ir para nome, e aí nome, buraquinho mais embaixo. Mas admite isomeria geométrica, o alceno. Vamos colocar os compostos. Primeiro, 2,3-dimetil. Gente, o nome é X2N. Eu corrigi aqui, mas é porque a questão é uma questão antiga, antes da regulamentação da IUPAC. Aí eu ajustei aqui no enunciado, mas não anunciei, não consertei aqui. Não é 2-hexeno, não, tá? É X2Eno, o nome correto, tá? Se eu colocar hífen, eu posso escrever o H. Se eu tirar o hífen, eu escrevo todo mundo junto. 2,3-dimetil, hexeno, X2Eno, com H sendo omitido. Vamos lá. Esse cara não pode ter isomeria geométrica, porque isso e isso são iguais. Então, ó, não pode ter ligantes iguais, fora. Então, a letra A não é.
Um eteno, vamos ver? Opa, de novo, também, ligações iguais, ligantes iguais, não pode ter. Letra C, 3-metil hex-3-eno. Vamos ver? Então, olha só. Isso aqui é diferente disso. Show. E isso é diferente disso. Então, quer dizer que aqui sim eu apresento isomeria geométrica. Esse composto é o nosso composto o quê? Esse cara é o Z, tá, gente? Esse aqui é o Z. Porque ó, os ligantes de maior prioridade são no mesmo lado. Então, ele é o Z. Beleza, galera?